A unificação italiana tomou impulso em 1815, com o Congresso de Viena. Isto porque, após a queda de Napoleão Bonaparte, que possuía até então territórios pela Europa toda, o Congresso tinha como objetivo redesenhar a Europa, redistribuindo os territórios. O problema foi que na Península Itálica, o Congresso dividiu em 3 partes, entregando a região norte para o Império Austríaco, o centro para a Igreja Católica, mais especificamente a França, e o sul para os espanhóis, entre outros povos. O norte era um dos poucos lugares na península que ainda possui italianos em grande escala. Italianos esses liderados por Carlos Alberto, que governava o Reino de Sardenha, ou o Reino Piemonte-Sardenha. O reino era moderno e bem resolvido, mas o que faltava para uma ótima economia eram os territórios. Carlos declara guerra ao grande exército austríaco, mas ele sabia que não poderia vencer. Então, seu filho Vítor Emanuel II começa a aplicar o nacionalismo no povo italiano. Éramos enormes. Júlio César de Roma tinha o mundo nas mãos. Agora somos isso. Precisamos lutar. Com essa chama de batalha acesa no povo italiano, acontece o primeiro ressurgimento, em que ocorre a primeira guerra de independência italiana, entre o Reino de Sardenha e o Império Austríaco, em que o Reino de Sardenha perde. Odio gli austriaci, capitano! Odi gli austriaci? Sì, capitano! Porém, não era apenas ali no Reino de Sardenha que os italianos pensavam em mudar suas vidas. Giuseppe Mazzini criou o Jovem Itália em 1831, com o intuito de transformar a Itália em uma república democrática. Mas ele perdeu os seguidores por causa da Primeira Guerra. Isto porque o povo preferiu seguir alguém que pelo menos estava fazendo algo contra o Império Austríaco. Ou seja, eles gostavam de ver que seu rei estava lutando. O rei era bom. Então, para que uma república? O Jovem Itália acabou. Nesta mesma época, Vítor, filho de Carlos, se tornou rei, e Giuseppe Mazzini, criador do Jovem Itália, decidiu apoiar o rei. Afinal de contas, ambos queriam uma Itália independente, e a última coisa que Vítor precisava era de mais inimigos. Giuseppe apoia Vítor e muda sua ideia política. O segundo ressurgimento começa em 1859 com a aliança entre a França e o Reino de Sardenha. A França concorda em tirar os territórios da Igreja do Centro se recebesse em troca as regiões de Nice e Saboia. Essa troca de regiões ficou conhecida como Tratado de Turim. A Segunda Guerra da Independência Italiana vem mais forte do que nunca, com a França como aliada contra o Império Austríaco. O Reino de Sardenha ganha e consegue vários territórios do Império Austríaco dentro da Itália. Tudo ocorria bem, se não fosse pelo sul da Itália, ainda sob domínio espanhol, onde se localizava a Casa Real dos Bourbons. Mas Giuseppe, dessa vez Giuseppe Garibaldi, decidiu convocar o próprio povo italiano que vivia ali naquela região, o que ficou conhecido como Expedição dos Mil. Siamo la colonna dei 1000! E aquele que mostrava vontade de lutar entrou para o exército de Garibaldi, conhecido como Camisas Vermelhas. Apesar do exército inexperiente, os Camisas Vermelhas conseguiram tomar o sul dos espanhóis, o que fez com que os Bourbons caíssem. Garibaldi, como aliado de Vítor, entrega o sul ao Reino de Sardenha. Uma curiosidade é que o sul, por ser espanhol até então, tratava os italianos da região mal, o que os tornou marginais, fazendo com que eles imigrassem da região à procura de uma vida melhor. Na mesma época, Portugal fazia propaganda para levar as pessoas para o Brasil, prometendo terras e uma vida rica. Então, se sua família é descendente de italianos, é possível que eles tenham vindo da região sul da Itália. Ainda dentro do segundo ressurgimento, ocorre a Terceira Guerra da Independência, e nesta o Reino de Sardenha consegue anexar a última região que estava nas mãos do Império Austríaco, Veneto. Tudo estaria bem para a Itália com a unificação dos territórios e a independência próxima. Porém, a França começou a entrar em conflito com o Tratado de Turim. Isso porque o povo católico francês achava um absurdo o seu rei ter trocado as terras da Igreja Católica na Itália. A Igreja francesa não queria abrir mão das terras, então, para agradar o seu povo e acabar com as manifestações, o rei coloca militares nas fronteiras para apoiar o Papa e afastar o Reino de Sardenha. Vítor ficou desolado por possuir todos os territórios da península, menos Roma. Os ventos começaram a soprar a favor de Vítor logo em seguida, quando a Alemanha inicia a sua unificação, o que foi desesperador para a França, que tinha terras no território alemão. O rei francês precisou de reforços contra a Alemanha e teve que tirar o seu exército da fronteira do centro italiano, o que deixou livre para o exército de Sardenha entrar e tomar Roma finalmente. O Papa se recusou a sair e continuou no território como prisioneiro, o que não fazia muita diferença para Vítor. Todo esse evento relacionado à Igreja Católica ficou conhecido como Questão Romana, e ela só foi resolvida 68 anos depois, com o Tratado de Latrão, onde
onde Mussolini doa terras para a igreja, que é o atual Vaticano. Mas tem quem diga que Mussolini só doou as terras na verdade para calar o Papa sobre as mortes que ele tinha causado por causa do fascismo e de Hitler. Será que a Terra Santa foi erguida em cima de sangue inocente? Voltando à Itália, que finalmente conseguiu unificar o seu território e a sua independência em 1861. O Reino de Itália tem como rei Vítor Emanuel II. Feita a Itália, é necessário fazer os italianos. Ferdinando Martins.